Que a paz do Senhor Jesus envolva o teu coração agora, alma bendita. Que esta mensagem chegue até você como uma mão estendida no escuro, como um sussurro suave no meio do barulho do mundo. Você já estava em casa, quieto, talvez rezando, talvez no meio de um momento muito difícil, e de repente um animal apareceu, uma borboleta na janela, um pardal pousado na soleira, uma aranha no canto da parede, um gato que ficou ali parado te olhando fixo, sem se mover, sem fazer um único ruído. E a primeira coisa que veio à mente foi afastar, jogar água, pegar o chinelo, gritar, ou simplesmente ignorar com um gesto de desprezo, como se aquilo fosse uma interrupção sem sentido nenhum. Alma querida, e se esse foi o maior erro que você cometeu sem perceber? Chico Xavier nos deixou um alerta que poucos conhecem. Um ensinamento que ficou guardado nas entrelinhas de obras, conversas e na sabedoria silenciosa de quem viveu em comunhão diária com o plano invisível. Ele alertou que há animais que chegam até nós com missão espiritual real, com propósito, com instrução recebida de planos superiores. E o pior, muita gente afasta com violência, com nojo, com deboche. E sem perceber, fecha portas que estavam sendo abertas, perde proteção que estava sendo enviada, atrasa processos invisíveis que estavam em pleno andamento. Hoje vou revelar quais são esses 9 animais, o que cada um carrega de missão divina e o que acontece espiritualmente quando a gente os rejeita. Que é algo que ainda não vou revelar agora, mas que guardo para o 8º animal, porque é ali que está o ensinamento mais doloroso e mais transformador de tudo isso. Fique comigo até lá. Fica comigo até o fim, porque alguns desses animais certamente já apareceram para você. E a parte mais arrepiante vem logo depois do 3º. Eu sei que você já passou por momentos em que o peso da vida ficou grande demais. Momentos em que você orou com o coração partido, pedindo um sinal, pedindo ajuda, pedindo que Deus mostrasse que estava ouvindo. E é exatamente aí que está o segredo mais silencioso desse ensinamento. Muitos de nós crescemos num mundo que divide tudo em útil e inútil, no que importa e no que incomoda, no que é limpo e no que é sujo. E nesse processo, aprendemos a afastar o pequeno sem perguntar o motivo. Chico Xavier sempre dizia que Deus fala pelo cotidiano, que o céu não precisa de trovões para se comunicar. Ele usa o simples, o ordinário, o que está ao alcance da mão, do olho, do coração. E quando o plano espiritual quer enviar um recado, uma proteção, uma limpeza ou um amparo, às vezes ele não usa voz humana. Ele usa uma asa, uma pata, um fio de seda esticado numa esquina da sua casa, o som delicado de pernas de um inseto na madrugada silenciosa. Você acredita nisso? Ou uma parte de você ainda resiste? Não se culpe se resistir. Eu sei que o mundo moderno ensinou a gente a desconfiar do simples. Mas quem vive a espiritualidade de verdade sabe que o universo não desperdiça presença. Cada visita tem origem. Cada aparição tem destino. Cada animal que chega até sua porta ou janela passou por um processo que você não vê, mas que existe com toda a força do amor divino. Se essa mensagem já tocou alguma coisa dentro de você, escreva agora nos comentários. Chico Xavier, abre meus olhos para o que é invisível. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de abertura. E a sua palavra aqui pode ser o farol que acende a fé de uma alma que está no escuro neste momento. E olha, antes de continuar, me conta uma coisa nos comentários. De qual cidade você está assistindo isso agora? Escreve aqui embaixo o nome da sua cidade. Você vai se surpreender com quantas almas irmãs estão assistindo ao mesmo tempo, de lugares diferentes, mas com o mesmo coração aberto. Isso é comunidade espiritual de verdade. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para os seres vivos ao seu redor, para sempre. Mas antes de entrar nos 9 animais, preciso que você entenda uma coisa fundamental, uma coisa que muita gente confunde. E essa confusão é justamente o que abre as brechas. A questão não é higiene, não é limpeza, não é biologia. A questão é postura espiritual.
Há uma diferença enorme entre afastar um animal com cuidado quando há necessidade real e espantá-lo com violência, com veneno, com deboche, com pisão, com xingamento, com desprezo absoluto. A natureza não pune quem age com bom senso, mas a lei espiritual sim observa quando a alma reage com crueldade àquilo que foi enviado com amor. Chico ensinava que há 3 impactos imediatos quando você reage com rejeição a um mensageiro do plano espiritual. Guarda esses 3 impactos, porque vou desenvolvê-los com profundidade mais adiante. O primeiro, você fecha a sua própria sensibilidade. Fica literalmente cego para os outros sinais que viriam em sequência. O segundo, você interrompe um processo de proteção ou limpeza que já estava em andamento no campo energético do seu lar. E o terceiro, talvez o mais doloroso, você quebra um canal de amparo que já estava em operação. Um canal que pode ter sido aberto como resposta direta a uma oração sua. Isso mesmo, você pode ter orado pedindo ajuda, e a ajuda pode ter chegado com patas, com asas, com um fio de seda num canto da parede, e foi expulsa. Tem gente que pede ajuda chorando, e quando a ajuda chega em forma simples, expulsa. Depois diz que Deus não ouviu. Mas o céu já tinha batido na porta. Respire fundo agora, porque vamos entrar nos 9 animais. E os 3 primeiros, quase todo mundo já expulsou em algum momento. Feche os olhos por um instante. Imagine a cena. Você está passando por um luto, ou por uma doença na família, ou acabou de rezar chorando, ajoelhado, pedindo consolo, e de repente, do nada, uma pomba pousa na janela. Fica ali, quieta, te olhando. Isso não é coincidência. Chico Xavier ensinava que as pombas são utilizadas pelos bons espíritos como símbolo vivo de paz e consolo. Elas aparecem silenciosamente nos contextos emocionais mais sensíveis, quando a dor está alta, quando o coração está à beira do cansaço, quando alguém na casa está sofrendo. Certa vez, uma senhora escreveu para Chico, dizendo que no dia do enterro de sua mãe, uma pomba pousou no parapeito da janela do quarto e ficou por horas. Chico respondeu com ternura: sua mãe mandou dizer que está em paz. Essa história é real, e talvez você tenha vivido algo parecido. Aquele pássaro não estava perdido. Ele foi enviado. Você já teve uma experiência assim? Uma pomba aparecendo num momento em que você mais precisava de paz. Confie no que sentiu. Isso é real e tem significado. Espantar a pomba com gritos ou gestos bruscos nesse contexto pode ser, espiritualmente falando, como dizer em voz alta: não quero essa paz agora. E o céu respeita o livre-arbítrio. Então, ele vai embora em silêncio. Espere. Antes de reagir, eu preciso que você me ouça com o coração aberto. Eu sei que esse é o animal que gera mais medo e nojo. Eu sei que muita gente já saiu correndo só de ler o nome. Mas o que vou dizer pode mudar completamente sua relação com esse ser. A aranha, segundo a sabedoria espiritual transmitida por Chico Xavier, é uma guardiã do lar. Sua teia, aquele fio delicado que ela tece com paciência infinita no canto da parede, funciona como uma barreira sutil contra cargas densas. Sente o que estou dizendo. Uma barreira. Um escudo tecido com fio físico, mas com função vibracional. Energias pesadas, pensamentos negativos que entram no ambiente, vibrações de conflito, são captadas e retidas por esse campo que a aranha cria com sua própria essência. Certa vez, Chico comentou com amigos que em casas onde as pessoas respeitam os pequenos seres, inclusive as aranhas, a atmosfera espiritual tende a ser mais leve, mais protegida, menos vulnerável a influências densas. Ela não vem para assustar. Ela vem para trabalhar. E quando você quebra a teia com raiva, mata o animal com veneno, ou o expulsa com desprezo antes que ele termine sua missão, você pode estar quebrando um escudo que estava sendo montado ao redor do seu lar. Tem gente que quebra esse escudo e depois não entende por que a casa ficou pesada. Por que as brigas voltaram sem motivo? Por que a sensação de opressão não passa de jeito nenhum? A aranha estava lá antes, e depois que foi embora, tudo mudou.
Isso não é superstição, isso é sensibilidade espiritual. E você não está imaginando. Aqui entramos num território que toca o invisível de forma profunda. Prepare seu coração. O gato tem uma sensibilidade espiritual que vai além da nossa compreensão. Ele percebe frequências que o olho humano não vê. Ele sente presenças que o ouvido humano não escuta. Imagine a cena. Alguém da sua família acabou de partir. A casa está em luto. O silêncio é pesado, carregado. E um gato, que talvez nem fosse seu, entra no quintal e fica ali parado num canto, olhando para um ponto fixo do ambiente, quieto, imóvel, por horas. Isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Chico Xavier ensinava que em momentos de luto profundo, em lares onde alguém está muito adoecido ou onde recentemente houve um desencarne, o gato assume um papel de guardião silencioso das almas em transição. Ele fica quieto num canto, olha fixo para onde ninguém mais olha. Senta próximo à pessoa em sofrimento sem fazer barulho algum. Esse comportamento não é misterioso por acidente. O gato está percebendo almas que ainda não se adaptaram ao novo plano. Está fazendo companhia a espíritos que ainda não compreenderam completamente que partiram. Está cumprindo um papel de mediação silenciosa entre dois mundos. E agora vem a parte que arrepia de verdade, porque mexe com o invisível de um jeito que poucos esperam ouvir. Enquanto você via apenas um animal estranho, talvez sentindo até um frio na espinha, ele estava vendo muito mais do que você. Estava no meio de um trabalho que você nem sabia que precisava ser feito. Expulsar o gato nesses momentos com violência é interromper um trabalho delicado em andamento no campo espiritual da casa. Não tenha medo, tenha reverência. Antes de continuar com os próximos animais, preciso te contar algo que fica guardado para o final deste vídeo. Há um ensinamento específico sobre como se reparar espiritualmente quando você já expulsou esses mensageiros sem saber o que estava fazendo. Um caminho de cura e restauração que Chico deixou para quem se arrepende de verdade. Eu vou revelar isso mais adiante. Mas só faz sentido depois que você conhecer todos os 9 animais. Então continua comigo. Amigo da alma tão pequeno, tão simples, tão fácil de ignorar. E talvez seja justamente por isso que o plano espiritual o escolha com tanta frequência. Chico Xavier nos ensinava que os pardais são portadores de inspirações e avisos sutis. Eles aparecem em momentos em que o espírito precisa de um impulso, uma sacudida suave, um empurrão delicado que vem de cima. Você já teve um pensamento bom vindo do nada? Uma vontade súbita de ligar para alguém que estava longe há muito tempo? Um impulso de perdoar uma mágoa antiga? Uma urgência repentina de rezar sem saber porquê? Muitas vezes, esses pensamentos chegam quando um pardal está por perto, na janela, no quintal, no galho mais próximo de onde você está. Sente o cheiro do orvalho da manhã. Ouça o canto suave do pardal antes do sol nascer. É nesse momento que a mensagem mais clara costuma chegar. É como se ele fosse o fio físico de uma mensagem espiritual. Um fio que conecta o pensamento do alto com a consciência cá de baixo. E quando você reage com indiferença ou o espanta com impaciência, você pode estar cortando esse fio, interrompendo a ligação, perdendo o pensamento que poderia mudar o seu dia, sua semana, talvez a sua vida inteira. Se você expulsa o mensageiro, corta o fio da intuição. Isso é real. Confie. Agora atenção, porque esse ensinamento é sobre algo que você provavelmente passa pela porta todo dia sem perceber. Observe onde a lagartixa aparece, não aleatoriamente, nas portas, nas janelas, nos cantos estratégicos da casa, perto das soleiras, próxima às paredes externas que fazem a fronteira entre o de dentro e o de fora. Não é coincidência de forma nenhuma. A lagartixa é uma sentinela. Ela guarda os portais físicos que são também portais energéticos. Entradas de casa, janelas abertas, soleiras de portas. Esses são pontos de passagem, não apenas para o vento e para os insetos, mas para energias, para campos vibracionais, para influências sutis que entram onde há fresta.
Você sente aquela presença diferente quando passa pela porta da sua casa no fim de um dia longo? Aquele peso ou aquela leveza que recebe você ao entrar? Isso tem origem. E a lagartixa está ligada a esse campo. Ela está vigiando esse ponto, fazendo o que um guardião invisível faz, mas em forma pequena, silenciosa, ancorada no plano físico que seus olhos conseguem ver. Quando você a mata com violência, quando você a expulsa com ódio, quando trata sua presença com nojo e crueldade, você remove o vigia. E depois estranha quando a atmosfera da casa muda sem explicação. Quando parece que algo entrou. Quando o ambiente que antes era leve ficou pesado. Você matou o vigia e o portal ficou sem guarda. Cuide do que cuida de você. Você está pronto para entender o que vem agora? Porque o próximo animal carrega um segredo sobre a proteção noturna que pode mudar como você dorme a partir de hoje. Querido irmão, feche os olhos por um instante. Imagine a madrugada, o silêncio da casa, o mundo lá fora quieto, a noite profunda ao redor, e o som do grilo incessante, ritmado, constante, como um coração batendo no escuro da noite. Você sente isso? Aquele som que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo? Esse som não é perturbação. Segundo os ensinamentos que chegaram até nós pela sabedoria de Chico Xavier, o canto do grilo na madrugada é um sinal de campo protegido, de ambiente sob vigília espiritual. É como se ele dissesse em linguagem vibratória: aqui está em ordem, aqui há cuidado, aqui alguém vela. Certa vez, Chico comentou que em casas de oração, em lares onde a prece era constante, o grilo cantava mais, como se o ambiente elevado o atraísse naturalmente para cumprir seu papel. O ambiente em que o grilo canta tem algo sendo zelado. E preste atenção nisso, porque é profundamente importante. Quando o grilo para de repente no meio da madrugada, sem motivo aparente, isso não é alívio. É alerta. É porque algo no campo energético daquele espaço mudou. E o grilo, com sua sensibilidade aguçada, percebeu antes de você. Muitas pessoas reclamam do som do grilo e o espantam ou matam com veneno, sem saber que ele era o sinal vivo de que aquela noite estava sendo guardada, que havia uma vigília invisível acontecendo enquanto você dormia. Você já quis calar o grilo na madrugada? Talvez tenha sido justamente nas noites em que mais precisava de proteção. Não tenha medo do canto, ele é guarda. O sétimo animal é a coruja, mas antes de falar sobre ela, preciso desfazer uma das maiores mentiras que o medo humano criou ao longo dos séculos. A coruja não traz má sorte. Isso é superstição. Isso é ignorância disfarçada de tradição. Por séculos, o medo transformou esse ser extraordinário em símbolo de maldição. Mas Chico Xavier, com sua sabedoria luminosa, ensinava algo completamente diferente. A coruja avisa sobre tempo espiritual. Quando ela aparece na proximidade de sua casa e canta na noite, ela não está anunciando morte. Ela está anunciando que há algo no campo espiritual daquele ambiente que precisa de atenção urgente. Um desalinhamento, uma pendência não resolvida, uma reconciliação adiada há tempo demais, uma oração que ficou esquecida no fundo do coração, um perdão que ainda não foi dado. Ela é como um relógio espiritual soando o alarme de um compromisso que a alma fez e ainda não cumpriu. E agora o erro fatal que mais acontece: tentar calar o aviso, jogar pedra, gritar, espantar, tentar afugentar com raiva. Como se ao matar o mensageiro o problema desaparecesse. Mas o problema não é a coruja. A coruja é apenas o sinal, o ponteiro do relógio que você não quer olhar. E quando você cala o sinal sem resolver o que ele apontava, o processo espiritual segue sem a sua consciência, sem a sua participação, sem que você possa agir a tempo. Você já ouviu uma coruja e sentiu aquele arrepio na espinha? Não era mau agouro, alma querida. Era convocação, era chamado, era o céu dizendo: há algo que você precisa resolver. Agora. E agora chegamos ao ensinamento que guardei para o final. O mais doloroso e o mais transformador de todos. Antes de revelar o oitavo e o nono animal,
preciso que você saiba que esse ensinamento vai se conectar diretamente ao caminho de reparação. Porque aqui está a raiz de muita dor que as pessoas carregam sem entender de onde vem. O 8º animal é a formiga. Amigo da alma, você já acordou e encontrou uma trilha de formigas na sua casa? E a primeira reação foi declarar guerra? Espere, respira fundo, olha com outros olhos. Chico Xavier ensinava que a formiga em movimento, em fila organizada, seguindo seu percurso com disciplina e propósito, está realizando uma varredura energética no ambiente. Ela não está invadindo, ela está limpando. Sente o que isso significa. O que você via como invasão era, na verdade, um serviço, resíduos de energia densa que se acumulam nos cantos dos ambientes, no assoalho, nas paredes, nas frestas, são captados e neutralizados pela ação coletiva dessas pequenas trabalhadoras no nível vibracional de sua função natural. A fila é um processo. Tem começo, meio e fim. A formiga que vai embora sozinha, sem você intervir, é o sinal de que o trabalho foi concluído. A limpeza foi feita. O ambiente está mais leve. E aqui está o ensinamento mais doloroso. Tem casa que só volta a ter paz depois que a família para de guerrear contra o que veio para ajudar. Tem família que passa anos colocando veneno, destruindo trilhas, eliminando formigueiros dentro de casa. E o ambiente nunca fica limpo de verdade, nunca fica leve. As brigas voltam, a opressão permanece. Não porque as formigas faltam, mas porque o campo que elas limpavam ficou sem serviço. Isso é real e tem significado profundo. Coração sagrado, chegamos ao fechamento mais sagrado de todo esse ensinamento. A borboleta é confirmação, é entrega de prece, é o ponto de exclamação do céu numa conversa silenciosa entre você e Deus. Quando ela aparece após um momento de oração intensa, quando surge próxima de uma Bíblia aberta, de uma foto de pessoa amada, de um objeto com profunda carga afetiva e simbólica, ela não veio por acaso. Sente o frescor suave das asas passando perto do seu rosto. Vê as cores vibrantes dançando na luz. Ela pousou ali com leveza, como se soubesse exatamente onde deveria estar. Ela veio como sinal de que algo foi ouvido, de que a prece chegou ao destino, de que o pedido foi recebido com amor, de que um processo de cura, de proteção, de bênção foi autorizado e está em andamento agora. Certa vez, uma mãe em luto profundo pela perda de um filho escreveu a Chico Xavier contando que logo após uma oração em que pediu um sinal de que o filho estava bem, uma borboleta amarela entrou pela janela e pousou na foto do jovem por longos minutos. Chico respondeu: "Teu filho estava ali. Teu amor chamou." Ele respondeu: "Se você ignorar a borboleta que pousar depois da sua oração, se você rir com deboche de quem fala sobre isso, pode estar ignorando a resposta que estava esperando. Pode estar descartando a confirmação de que não estava sozinho. E agora a pergunta que precisa ressoar no seu coração: quantas vezes você pediu um sinal e ele veio, e você não reconheceu? Agora, querido irmão, chegou o momento de falar sobre as consequências, porque o que vai seguir é difícil de ouvir, mas é necessário. E é necessário exatamente porque Chico Xavier amava de verdade as pessoas que chegavam até ele. E quem ama de verdade não esconde a verdade por conforto. Há 5 consequências que se instalam gradualmente na vida de quem habitualmente rejeita com violência ou desprezo essas presenças. Não é punição divina, é consequência natural. É como arrancar repetidamente a erva que está crescendo. Em algum momento, o solo para de tentar. A primeira é o bloqueio de graças, uma secura espiritual profunda. A sensação de que o céu está distante, de que as orações batem num teto de vidro e não passam. Uma aridez que não passa mesmo com esforço. A segunda é a desproteção do lar. Brigas que surgem do nada, uma energia que ninguém explica, uma inquietação constante que não tem causa visível, um peso que não sai mesmo depois de limpezas e orações. A terceira são os atrasos espirituais ligados ao luto não processado, culpa que não sai do peito, estagnação em áreas importantes da vida, sonhos pesados que não deixam descansar,
que chegam toda noite com uma névoa de angústia. A quarta é a abertura de brechas densas, pesadelos que voltam, sensação de opressão noturna, medo sem origem que aparece especialmente na madrugada. Um desconforto que não tem nome, mas que está lá. E a quinta, a mais silenciosa e talvez a mais devastadora de todas, o silêncio espiritual prolongado. O plano espiritual para de enviar sinais. Não porque desistiu de você, mas porque os sinais enviados anteriores foram destruídos repetidamente. E a comunicação, como em qualquer relação, precisa de receptividade para continuar. E o mais doloroso de tudo, você pode estar vivendo uma ou mais dessas consequências agora e nunca ter ligado uma coisa à outra. Esse pensamento que chegou agora, essa identificação que você sentiu, não é coincidência. É o começo do reconhecimento. E o reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Mas antes de falar no caminho de reparação, preciso que você conheça os erros mais comuns. Porque identificar é o que permite mudar. O primeiro erro é a violência direta. Matar o animal com prazer ou com raiva deliberada. O segundo é o uso de veneno indiscriminado, sem necessidade real, apenas por necessidade de controle. O terceiro é a obsessão exagerada por limpeza que se transforma em perseguição constante a qualquer ser vivo. O quarto é a zombaria, o deboche. O riso daquele que ri de quem fala sobre o significado espiritual desses animais. O riso que parece inofensivo, mas que fecha uma porta por dentro. O quinto é ensinar crianças a perseguir, a rir, a destruir esses seres sem nenhuma reverência. Porque o que plantamos nos pequenos, eles carregam por toda a vida. O sexto é ignorar quando a mesma espécie aparece repetidamente. Quando o mesmo animal volta e volta, e você não para um segundo sequer para perguntar por quê. E o sétimo, talvez o mais perigoso de todos, é não discernir o contexto. Não perceber que aquele animal específico, naquele momento específico da sua vida, tinha algo diferente. Uma qualidade distinta, uma permanência incomum, um olhar que parecia inteligente demais. Você se reconheceu em algum desses erros? Não se julgue, coração. Se reconhecer já é metade do caminho percorrido. Agora, a revelação mais importante de todo esse ensinamento: o caminho de reparação. Chico Xavier nos ensinou com toda a ternura que o coração que se arrepende com sinceridade acessa misericórdias que a mente humana não consegue calcular. Que a porta que foi fechada por descuido pode ser aberta novamente pela consciência e pelo amor. São 4 passos simples, práticos e profundamente poderosos. O primeiro passo é o reconhecimento. Uma oração específica. Não precisa ser longa. Basta ser verdadeira do fundo da alma. Senhor, reconheço que agi com desrespeito ao que veio até mim com missão. Me perdoa e me ensina a ver com outros olhos. O segundo passo é a promessa de mudança. Não uma promessa impossível de nunca mais sentir medo ou nojo. Uma promessa de postura, de pausar antes de reagir, de perguntar antes de destruir. Uma promessa pequena, mas honesta. O terceiro passo é a ação de reparo. Uma oração de gratidão por tudo que foi enviado, mesmo o que foi rejeitado. Um gesto de caridade em nome dessa consciência que está sendo aberta. Uma intenção sincera, oferecida ao bem, sem precisar de testemunhas. E o quarto passo é a vigilância do impulso. Reeducar a reação do corpo. Porque o impulso antigo vai voltar. O corpo tem memória. O importante é que agora você tem consciência. E com consciência, você pode escolher diferente antes de agir. E Chico nos deixou 3 sinais claros de que a energia foi restaurada depois que esse processo começa com sinceridade. O primeiro sinal é a aparição pacífica. Um desses animais aparece de novo na sua vida. E pela primeira vez, em vez de reagir com medo ou raiva, você sente paz. Uma paz que não tem explicação racional. O segundo sinal são sonhos mais leves, mais claros, com imagens que trazem alívio ao invés de angústia. O sono que antes era pesado começa a ficar diferente. E o terceiro sinal
é uma paz inexplicável que começa a habitar a sua casa, que não tem origem em nenhuma mudança externa, que simplesmente está lá, como se algo que estava bloqueado tivesse se movido silenciosamente. Confie nesses sinais, eles são reais. E finalmente, alma bendita, preciso deixar algo muito importante antes do fechamento. Tudo o que conversamos hoje não é um convite à superstição, não é um chamado à paranoia, não é para você passar o dia inteiro olhando para cada inseto com ansiedade crescente. Chico Xavier não era paranoico, era sensível. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. A regra é simples e poderosa. Eu chamo de a regra dos 3 segundos. Quando um animal aparece de forma incomum, antes de reagir, você faz 3 coisas internas. Uma pausa, apenas isso. 3 segundos de silêncio interior. Uma observação do contexto. Onde você está? Como está se sentindo? O que estava acontecendo antes dessa aparição? E uma resposta curta, interior, tranquila. Se veio com missão, que cumpra. Se não veio, que vá em paz. Sem drama, sem ritual complicado, sem medo, sem deboche. Apenas respeito. Porque a espiritualidade não é paranoia e também não é ignorância. Ela vive exatamente entre esses 2 extremos. E o coração que está alinhado com Deus sabe encontrar esse equilíbrio sem esforço. Nem todo animal é mensageiro, mas alguns são. E a diferença está na sua capacidade de perceber. E essa capacidade se desenvolve com a abertura do coração, com o silêncio interior, com o hábito de perguntar antes de destruir. Você consegue fazer isso? Você está disposto a tentar? Querida irmã, querido irmão, quero deixar com você uma verdade que Chico Xavier viveu e transmitiu com toda a simplicidade de sua alma sagrada. A vida muda quando você começa a respeitar o pequeno. O pequeno que aparece na soleira, na janela, no canto da parede, no galho próximo da sua cabeça, na trilha que cruza o seu quintal de madrugada. Cada um deles pode ser apenas o que parece, ou pode ser muito mais. E quem aprende a olhar com olhos de espírito começa a enxergar que o universo está em constante conversa com você, que Deus não abandona ninguém, que o plano espiritual não desiste de nenhuma alma, que mesmo quando você não percebe, há mensageiros passando, há proteção sendo enviada, há sinais sendo colocados no seu caminho com amor. A questão é sempre a mesma: você vai receber ou vai espantar? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ao longo desse tempo alguma coisa se moveu, uma lembrança voltou. Um momento do passado fez sentido de uma forma que não fazia antes. Então quero te convidar a fazer uma coisa agora. Escreve nos comentários: Chico Xavier me ensina a enxergar os sinais. Essa frase é um gesto de abertura, uma declaração para o mundo espiritual de que você está pronto para ver diferente. E me conta também, de qual cidade você está assistindo? Escreve aqui embaixo. Você vai se surpreender com quantas almas irmãs estão em cidades diferentes, com corações iguais ao seu, abertos para a mesma luz. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que está passando por um momento difícil agora, com alguém que talvez tenha expulsado um mensageiro sem saber o que estava fazendo. Esse gesto pode mudar o dia dessa pessoa, pode mudar muito mais do que isso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora e ativa o sino, porque no próximo vídeo vou revelar as orações mais fortes para blindar a sua casa espiritualmente, sem fanatismo, sem superstição, mas com verdade, com fé e com amor. Você não vai querer perder. Que a paz de Jesus abrace o teu coração, alma querida. Que a luz dos bons espíritos ilumine cada passo da sua caminhada. Que cada animal que cruzar o seu caminho daqui para frente seja recebido com a reverência silenciosa de quem aprendeu que o universo fala pelo simples. E que esse silêncio respeitoso seja a sua resposta mais bonita ao amor invisível que nunca parou de cuidar de você. Com amor, gratidão e fé. Até o próximo encontro.